Quando é voz da consciência e quando é plasmação, igual ilusão. Diferença entre instinto e intuição. Percebam, intuição e instinto são a mesma coisa. Qual a diferença? Horas. É que uma é uma intuição inconsciente e a outra é um instinto consciente. Por exemplo, se você pegar o plano físico como projeção de tudo que existe, se você pegar as sensações físicas como dor, orgasmo, fome, sede, sono, a própria expressão da voz, essas coisas elas vêm naturalmente. Por exemplo, se cair agora um objeto em cima do seu pé, você vai exclamar: ai! Se você subir uma escada muito alta e seus joelhos, porventura, tremerem, você sentir aquela sensação de vertigem, ele está te avisando inconscientemente, dentro da sua programação celular ou até óssea, que você deve descer, porque ali tem captadores de altura, de intensidade, inclusive de frequência. Você está muito longe da segurança do chão. Então está te avisando, mas a célula ou terminais nervosos ou até os ossos, eles não sabem por que desse aviso. Por que estão emitindo isso? Porque eles pensam que são o corpo. Eles pensam que são você. Mas nem você, nem eles são uma coisa única. São partes, um do outro. Então são coisas que não dá para evitar. Aquilo que não dá para evitar é verdade. Por exemplo, quando você sabe que está tudo organizado, que você está fazendo tudo perfeitamente, quando flui. Porque se você empilhar, já aconteceu isso comigo, de ir na casa de amigos, a gente procurar um parafuso, nós estamos fazendo uma reforma, e ele está tão bem guardado que é ocultado do campo de visão. Então você tem que desorganizar tudo de novo. Então você tem que perceber quando você está por uma verdade ou por uma ilusão. Você está organizando, mas na verdade está bloqueando a visão. Isso não pode ser chamado de perfeição, muito menos de organização. Então você se oculta. Então não está fluindo. Então quer dizer que não está organizado. Organizado deve estar catalogado. É como acontece nos registros acásticos, acontece nos computadores das jurisdições sociais. Capaz, está todos os aí organizados em pastas específicas. Agora vamos entrar na plasmação versus verdade. Por exemplo, eu recebo às vezes amigos que me dão sugestões, meras opiniões. Que você deveria aumentar sua casa. Inclusive até narra como poderia ser, dentro do seu conhecimento técnico. Você poderia fazer mais um compartimento para tal ângulo da sua casa, espichá-la. Eu discordo naquele momento, bloqueio, porque é o seguinte, o pensamento, ele vai ser um problema ou uma solução, dependendo do grau de preocupação com ele. Eu, por exemplo, ao ouvir um amigo, até uma boa intenção, né, dentro da sugestão, e eu simplesmente, não é o momento. Para mim, esse pensamento é fugaz. Ele logo vai se desfazer. Não tem problema você pensar, desde que você não se preocupe com o pensamento. Ou seja, com o intuito desse pensamento. Eu não quero materializar agora isso. Mas acontece que meu interlocutor, ele colocou a ideia e está firme naquilo que eu devo sim. Ele está muito preocupado com a minha vida, ou seja, a vida alheia. A gente faz isso muito.
Então ele constrói dentro do conceito mental uma casa mais expandida para mim. Eu pego, né, no DL ou PAL, projeção astral lúcida, no primeiro caso, desdobramento lúcido, que é a mesma coisa. Eu saio e eu vejo um bloqueio. Eu vejo que tem mais um compartimento na minha casa. Eu já poderia estar fora. Quem colocou lá? O meu bom amigo que veio sugestionar. Ele me colocou um vírus de ideia. De onde? Dentro do ambiente. E o que é verdade dentro disso? Aquilo que é construído dentro do ambiente, 100% ilusão. O ambiente não é ilusão. Onde tudo acontece é imutável, que é o ambiente. A mesma coisa, o planeta Terra ele é real, a atmosfera é real. O que não é real é as construções que a gente coloca modificando para pior, mais denso, mais complicado a vida nesse planeta Terra. Vejam aqui uma águia. Ela tem intuição? Sim, inconsciente, que vamos chamar de instinto. Como sabemos que a águia realmente, pelo instinto, ela está acessando a verdade? Porque quando ela mira dos ares, sem ter consciência do porquê está fazendo isso, mesmo assim ela acerta em solo o alvo, a sua presa, e não passa fome. Ela não precisa trabalhar, o seu trabalho é simplesmente movimentar. E é isso que o pensamento faz, e até mesmo a consciência. Quando ela chega aqui, ela tende a acionar movimento, porque ela já sabe. Então vamos entrar quando estou acessando a verdade no onirismo, seria fora do corpo, ou no corpo. É aquilo que não tem como você requestionar. Você não tem como colocar um outro ângulo. É simplesmente ser como, né, comparar frio e calor, escuro e noite, né, perdão, noite e dia, luz e trevas. Não tem como eu dizer que eu estou enxergando no escuro porque ele é escuro. Então são coisas que eu não tenho como assim, não, isso aqui é um tipo de luz. Não é um tipo de luz, é ausência. Você sabe que está diante da verdade quando não há questões. Fora do corpo, o que que nós podemos pegar como verdade? Quando a voz vem de dentro. Quando você quer evidenciar se está diante da voz da verdade, isso vem de dentro. Da mesma forma, quando você, por exemplo, xingou alguém no trânsito, bota a mão na boca. Nossa, por que que eu falei isso? Porque é algo real, é um ego, é um eu inconsciente, mas que ele está ali realmente. Você realmente queria falar aquilo, só não falava, só não materializava em voz. A consciência é a mesma coisa. Nesse aspecto, alto e baixo se correspondem. Aí sim, o como é acima é abaixo. Em quê? Nesses eventos em que você não consegue controlar a coisa. Tanto a coisa negativa como positiva, elas são reais, quando elas acontecem naturalmente. Só o que não é real e ilusão é você reter quando ainda há dentro. Me aconteceu, por exemplo, essa noite, estava fora do corpo, lúcido, e eu vi todo o planeta Terra coberto por pinche. Eu estava numa região de São Paulo, eu moro no Rio Grande do Sul, e olha a distância. Isso é quântico. No astral é assim. Muita gente vai dizer, ah, isso é loucura. Não há como tecnicamente acontecer. Acontece. Na quarta dimensão, não na terceira, que é aqui. E eu, pum, apareci em São Paulo e estava tudo coberto de pinche, ou como se fosse asfalto. Tudo asfaltado. O que tem de verdade nisso? Se manifestar é a tendência. Qual é a nossa tendência como civilização? Asfaltar tudo. Tirar toda a sujeira, porque a gente quer limpar a sujeira externa e não a interna. E isso seria
uma ilusão. É o que nós estamos tentando fazer, melhorar o planeta com mais e mais asfalto. Claro que tem algumas regiões que precisam, por exemplo, na minha região, tem asfaltos que começaram e não continuaram. Aí a solução mesmo é tu continuar, senão não teria lógica, né? Partes de terra e partes de pavimento. Só pela falta de lógica de começar uma coisa e não terminar, mas não que precise, porque senão o planeta todo seria, né, algo engessado. Então, estando uma vez lúcido, eu fico pensando, o que aqui eu estou plasmando, o que eu estou pensando, realmente? O que é realmente voz da consciência? Eu fico sabendo se é verdade quando eu nem pensei ainda, já me veio a resposta de dentro de mim, não de fora. Se alguma coisa fora está falando, é a verdade que está sendo passada para ele, não necessariamente para mim. Essa é a confusão de quando a gente entra, sai do academicismo e entra no espiritualismo. E as pessoas de fé, as religiosas, se equivocam por muito mais. E o acadêmico, quando ele não tem espiritualidade, também. É dito que o próprio Kardec não era médium, mas embasou toda a sua doutrina, que virou uma religião, que foi o maior equívoco, dentro de narrações terceiras, ou terceirizadas. O Freud é a mesma coisa, ele ouviu falar, e o Jung também, acertaram de certa forma, quando, por exemplo, Jung vem com 49 níveis, e isso é muito interessante, 49 níveis de entender a mesma coisa. Está certo. O 7 a gente vê no decorrer da semana, bem claro. Sempre um dia após o outro. E se repete. Múltiplos de 7. O Freud acertou com a fera interna porque ele viu o comportamento, mas ele não era clarividente. O Jung ainda se desdobrava no astral, mas não interpretava. Por quê? Porque quando ele ia, também praticava, apesar da sua capacitação, configurava um negócio em análise. Eu estou pensando ou estou intuindo? Eles não sabiam, porque não eram clarividentes. Como eu citei, o Kardec também não tinha certeza daquilo que ele construiu, filosofia, mas usava das narrações de outros, que eram realmente médiuns. Talvez não sabiam explicar para ele, inclusive se equivocaram quando colocaram para Kardec que o espírito é imortal depois da morte. Só que espírito não é alma. E eles confundiram alma com espírito. Seria como confundir o corpo físico, porque, né, alguns dizem que aqui é o único lugar onde 7 coisas acontecem. Sim, o problema é você daí chegar na sétima coisa e se identificar com a identidade pessoal. Aqui eu sou um Alex, que eu tenho um canal Ordem Sinárquica e isso é tudo. Não precisa se mais buscar nada. Não, eu sou um dos 7 falando. Algumas pessoas vêm a mim e dizem que quando se desdobram, né, porque eu faço muitos convites para isso, para que a gente, né, pelo menos tenha um degrauzinho a mais, entender, olhar de lá para cá. É necessário isso para te entender até onde é que você está, né, e o que que você tem ainda para entender. E as pessoas dizerem, ah, mas não adianta, eu faço teus desdobramentos aí que tu ensina, né, a fazer. Inclusive eu nem dou técnicas, eu só digo, pega e faça. Né? Onde está nosso pensamento, lá estamos. Se eu quero uma coisa, eu vou ter se eu me dedicar a ela. Vai acontecer de alguma forma, seja fracassadamente ou com sucesso, mas vai acontecer algo. Então as pessoas se lançam nesse meu convite, né? Até acontece alguma coisa, mas quando elas procuram, vejam, elas estão lá procurando um corpo. Ai, que eu não me vejo. Poxa, primeiro você está equivocado de procurar um corpo numa outra dimensão, porque você está procurando é a consciência das coisas. Então quer dizer que você está muito na mente, está muito cerebral.
Mas qual é as possibilidades de você não ver seu corpo? Uma, ou você está em consciência, mas está inconsciente, você está só no ponto bindu, que por alguns momentos, né, periodicamente ele sai, mas você estaria numa completude acássica, então não estaria essa dúvida, porque a consciência ela sabe, ela pode se desdobrar em intuição ou instinto. Coisa só com graus de consciência, dessa mesma consciência, essa mesma centelha. E a pessoa não compreende por quê. Ou ela está engessada na ideia física, né? Depois eu vou fazer um vídeo até onde o plano físico interfere nos outros, né? As suas projeções, tudo que a gente faz aqui, se há algum reflexo disso lá. Poderia até abreviar aqui, mas vou deixar para um próximo vídeo para não embolar. Então a pessoa não se vê. Uma ela está ou engessada em si mesma, seria como se lhe engessar aqui no plano físico. Que corpo você veria? Você já não vê seu rosto porque seus olhos estão projetados no crânio. Se você não pudesse olhar para baixo, como você saberia que tem um corpo, se você não visse outros corpos? Se não existisse mais ninguém, ou não existisse um espelho para lhe refletir, você não saberia. Uma das hipóteses é essa. Você está engessado, você não está se movendo, a ponto que você nem dirige seus glóbulos oculares astrais para baixo para ver que tem um corpo astral. Até que seria interessante para os psicoclínicos que acham que chakra, karma e todas essas coisas são tudo místico demais e, no entanto, são ilusões da mente, que é a mesma mente que eles estudam só a nível de cérebro, eles não conhecem a mente, eles conhecem o cérebro muito bem. E olha lá, você evidenciaria os chakras, as cópias desses centros no corpo astral. Mas você não está vendo mesmo se movendo. Então, se você tem dúvida, não está no ponto consciência, que não teria corpo, seria você em essência. Mas se você se ligasse por alguns momentos, subisse a um nível mental e visse o seu corpo astral, você ia ver que a sua consciência está fragmentada em milhares de cacos desse corpo astral. Esse corpo astral ele se desmancha no ser inconsciente, o lunar ou lunarizado. Por quê? Porque ele reflete uma luz que não tens. Nós somos assim aqui já. A gente repete livros, repete escrituras sagradas, comportamentos, forma de falar. Isso tudo são conceitos mentais. Porque até a forma de falar, quando você corrige do outro, você não deveria ter falado isso. A pessoa lá, o crítico, ele se esquece que não deveria ter falado isso daquela forma, mas pelo menos foi falado de alguma forma. Pior é quem retém. Aí voltamos lá na pseudo-organização das pessoas acionistas, que escondem de si a verdade que está buscando organizado, porém não catalogado. A pessoa só colocou as coisas de uma forma padronizada, mas sem organização psíquica nenhuma. Paz e verencial a todos.